todo o trabalho que tinha atulhado no ateliê no andar cimeiro da Galeria Zé dos Bois escorregou e distribuiu-se pelo espaço amplo dos 2 andares expositivos abaixo, como se tivesse liquidificado para poder passar de um lugar para o outro. As obras de António Pop, em exposição na ZDB até dia 27 de abril, resultam de mais de 25 anos de recolha de materiais que de alguma forma se ligam à vida do artista, que é também poeta e performer. Colagens, composições, fotografias, grafias, memórias, símbolos, pessoas. Aqui o excesso de imagem não nos atropela, mas antes nos conforta, dando-nos um sentimento de pertença a uma ideia de cosmos que é ali proposta. Praticante de meditação e de yoga, António Pop fala-nos em afinidades eletivas. Recordo ler que biografia, realmente a palavra em si, não sei se é a mesma palavra como nós a dizemos, como mesmo foneticamente, existia um equivalente a uma visão total. Era um texto eu lembro, isto era um texto sobre, ou mesmo escrito pelo Dilgo Rinpoche, que está nesta colagem. O Dilgo Rinpoche era um mestre do Dalai Lama e era muito amado no Tibete. E foi por aí que eu encontrei que realmente biografia, na visão total, nessa realização, a biografia, como nós a entendemos também, é um culminar também. No fundo é mostrar tudo por onde se passou, tudo o que passou. Eles fixam um dado momento, um instante, não é? E depois eles muitas vezes continuam, porque eu continuo a trabalhar nas imagens, principalmente nas colagens, com sobreposições e elas estão agora fixas. Durante o tempo da exposição elas cristalizaram, mas mesmo assim elas continuam na visão de cada um, não é? Nas relações que cada um estabelece. Mas sim, no meu fazer há um momento que elas param para ser mostradas ou para ser expostas. Sim, existe um fluxo, e quanto mais eu trabalho, mais essas relações são múltiplas. Portanto, eu tenho mais escolhas e mais possibilidades de ligação e de composição, de apagamento, de sobreposição. E, portanto, quando no princípio é preciso estabelecer uma relação com algo que está neste lugar, e existe uma linha, ou existe uma imagem, ou um rosto, ou uma paisagem que se tem que relacionar com isto que está aqui, no desenvolvimento, quando elas se tornam muito complexas, muito trabalhadas, eu já não preciso muitas vezes de escolher, porque há sempre uma relação que se estabelece, como já existe um universo suficientemente vasto para acolher qualquer gesto, ou qualquer cor, ou qualquer paisagem, ou rosto, ou uma atmosfera. Então é mais simples, eu já conto com a própria matéria para fazer a escolha, já não tenho que estar tão atento. Quer dizer, a atenção, quando também nós falámos, e quando vinha para aqui, eu vinha a refletir na atenção, não é? A atenção está sempre a começar, a atenção aqui está sempre a começar. De certa maneira, em contraponto com a furtiva distração, com a furtiva distração, não é? Isto aparece algures num livro, com a furtiva distração, aquilo que nos está sempre a distrair e depois a recomeçar. Essa atenção tem que estar sempre a recomeçar, para que a presença seja forte e para que as coisas estejam vivas, seja num desenho, seja num texto, no dizer de um texto, numa colagem.
existe realmente uma companhia, e neste trabalho, então, onde existe uma expansão das várias fontes, dos vários lugares que eu tenho investigado, existe realmente uma companhia enorme, é verdade, não existe existe uma companhia desse múltiplo, não é? Dessa diversidade, da cor, de tudo aquilo que é matéria, que é material e que é perene, que é perene no sentido, quer dizer, aqui não no sentido lato, aqui no sentido da sua agregação, não é? Porque, no fundo, o que eu queria dizer, e quando me sai o que é perene, não existe realmente solidão quando o espaço está vivo e a falar consigo, não é? Mas mesmo imaginando, não é? Isto é espaço movendo-se no espaço até ao infinito, não é? Espaço movendo-se no espaço até ao infinito. Isto parece muito espaço vazio, muito lugar para planetas e para imagens e para pedras e para cores e para luz existe espaço para isso tudo, não é? E depois de repente nós estamos aqui no planeta Terra e existe alguém como eu, ou alguém como outra pessoa qualquer, não é? Alguém que trabalha na conjugação, na composição, nas junturas, no fundo é criar junturas nas imagens. A solidão desaparece na perspectiva de quem faz e eu acho que faz também para acabar com a solidão. Antes de acabar com a solidão, nesse sentido da solidão, porque a solidão pode ser uma coisa maravilhosa, como nós sabemos, e o silêncio e tudo isso, eu também vinha a refletir nisto, muito mais do que acabar com a solidão, é para acabar com o sofrimento, ou digamos assim, e ad idem com a violência, porque nesse descolar da colagem, como diz uma amiga, a Mumtaz, que me disse há pouco tempo numa conversa sobre realmente o que é que isto faz, o que é que faz trabalhar com as imagens, com as colagens, ter este espelho, que são o que é que descola em nós, o que é descolado também, é o próprio, digamos assim, o self, o próprio, o ser, há qualquer coisa que se descola e nisso o que está cá e o que continua, esse que é tocado ao trabalhar com a matéria, esse é perene, regressando àquilo, esse é perene, toca-se em alguma coisa e nesse não há solidão, não há sofrimento, não é a dor, é uma coisa física que desaparece sempre, mas será... Eu também vinha a refletir sobre qual é realmente, porque há pouco tempo perguntaram e fazem-nos estas perguntas assim de coisas, que é qual é o tema, que são estas perguntas, qual é o assunto, qual é, não é? E também na relação com a meditação e com todas estas práticas de autoconhecimento, de observar o si mesmo, de estar mais perto e ser a coisa em si. O tema será sempre esse, será sempre o fim do acabar com o sofrimento, acabar com essa, no sentido em que o sofrimento é uma identificação, não é, que depois normalmente há uma dor, ou há um perigo, ou há um medo, isso multiplica-se no nosso pensamento, na nossa mente, até se tornar num abismo, até se tornar no sofrimento. É uma recolha longa, panorâmica, a toda a largura do Mediterrâneo, como eu escrevia há uns anos atrás. Tenho que fazer uma recolha e muitas vezes, como eu escrevo em simultâneo, apareciam versos como estes. Tenho que fazer uma recolha panorâmica a toda a largura do Mediterrâneo, das imagens. As escolhas aí são mesmo as afinidades eletivas, as afinidades, aquilo que se relaciona, que está mais vivo, que regressa, as imagens que vêm ter connosco e nós não sabemos porquê nem como, as que são sincrónicas com outras e que se estabelecem. Portanto, não há... Eu sei qual é a natureza das imagens que escolho, não sei porque é que as escolho. Eu vejo uma imagem que
e depois também de as nutrir, imagens antigas que são nutridas até pelo próprio tempo, pela sua derrocada, pelo seu envelhecimento, Portanto, há esse contraste também entre uma imagem que é nova, como numa outra peça que está aqui, que são imagens de labirintos e imagens de caligrafia, de calígrafos e de caracteres, que são imagens de agora, com imagens que me acompanham já há muitos anos. Há imagens pessoais, há imagens de irmãos, há imagens e há imagens de amigos. Aqui existe uma imagem de um amigo, Enos Williams. Estão aqui os pais dele também em baixo. Está ali a Mumtaz, está ali a Lale Kohamian, uma companheira. Nós vivemos juntos em Chicago, há muitos anos atrás, quando eu estudei. Eu fui estudar artes visuais, fui estudar desenho, escultura, e quando cheguei a este lugar descobri a performance e o cinema, e sempre a escrever muita poesia. Eu comecei a trabalhar de uma forma transversal, né, nestas artes, e conheci muita gente que no fundo está aqui presente e que trabalhou ao meu lado, e que muitas vezes trocámos todas as impressões e sensações do próprio trabalho, o entusiasmo do trabalho. Isto sou eu num certo sentido, digamos assim, não é? Sou eu num certo sentido. Sim, mas sinto que me ponho a descoberto muitas vezes ao dizer os poemas, isso existe de uma outra forma. Como agora procurar as palavras e não querer também dizer aquilo que já está, de certa maneira, dito em mim. Quer dizer, tentar encontrar o que é aqui realmente surpreendente, o que é que aqui me move para lugares que eu tenho que descobrir agora, enquanto estou a falar nas coisas. Não é? O que é que me faz essa presença? E aí sim eu sinto-me descoberto e desvendado, quer dizer, porque isto é para desvendar, no meu sentido é para desvendar até ao mais ínfimo do detalhe, o pormenor, a minúcia, ao lugar grande. Esta chama-se a grande imagem. O que é que compõe esses mistérios da harmonia também, e o que é que os desfaz no caos, não é? Todas essas passagens que são tão óbvias também, são tão, de certa maneira, de um certo ponto de vista no mundo, são tão redundantes também, são lugares que se tornam comuns e que muitas vezes são vistos do ponto de vista da dualidade, de uma coisa ou de outra. Eles ficam estéreis, de certa maneira. É preciso ativá-los. Eu comecei no sótão da ZDB, portanto, com menos espaço, bastante menos espaço do que existe na exposição, que são 2 andares. O material estava, todas as peças, ou parte das peças que depois que eu desenvolvi, estavam, no fundo, todas elas se tocavam. Alguma extremidade tocava a peça seguinte, por uma questão de espaço. E para mim isso é esse preenchimento, essa contiguidade e semelhança entre as peças, também a vários níveis, ao nível da tonalidade, ao nível dos materiais, ao nível das figuras, dos rostos que estão nessas... Portanto, tudo isso fazia parte quase de uma instalação no espaço, de uma maneira de a colocar e também de mudar. Essa é uma coisa completamente distinta, porque aí onde o trabalho aparece, por vezes para mim, por vezes é fundamental estar mesmo no meio, num lugar que é indissociável, que é mesmo panorâmico,
no sentido em que eu não vejo onde é que uma coisa acaba e a outra começa. Aí posso descobrir coisas posso descobrir novas conjugações, novas composições. É fundamental para fazer e para contemplar o trabalho também, para que ele me contemple a mim, que exista uma... Depois, quando desci com tudo isso, procurando espaços distintos, ainda fui para o andar de baixo deste, com tudo. Aí, quando há mais espaço, também nasceram outras peças. Também comecei a trabalhar nos discos redondos, no tambor e no deep sea, que eu chamo mandalas, nestas peças redondas, onde eu tinha reunido material no sótão, tinha reunido material numa espécie lá está, de afinidades entre algum material, e eu comecei, no fundo, quando eu cheguei, era como se ele... Pronto, eu tenho toda esta pauta com as suas variações, os seus ritmos, as suas cores, as suas linhas, e esta pauta, esta música vai para ali, porque há uma coisa muito... Eu sinto cada vez mais, até existe uma imagem lá em baixo, onde existe uma pausa musical, onde existe, portanto, esta vai para ali, esta vai para ali, e a montagem destas peças para mim é um enorme entusiasmo, porque é elas a encontrarem o seu lugar. Elas já existem de outra forma, estão espalhadas, mas elas depois a encontrar o seu lugar é quase... Quando faço este movimento não é tão de agora, para nós também esta coisa vai para do gesto que de repente compõe, não é? E de repente existe muitas vezes um eixo. Eu mesmo escrevia nos poemas um eixo ad idem, um eixo de Myosotis, um eixo de riachos de oxigênio. Existia muitas vezes um eixo nas peças. Eu tenho isso, mesmo que não exista uma simetria evidente, todas essas também é uma questão, o que são todas estas estruturas, formas, esqueletos, não é, da nossa... Mas sim, é uma enorme diferença, e trabalhar desta forma, que foi trazer o material de cima para baixo, literalmente, espalhá-lo por salas enormes, onde de repente ele parecia imenso e de repente, não, afinal há mais espaço, portanto é possível gerar mais trabalho. Há uma enorme intuição e houve um diálogo imenso com o Nacho, e com a ZDB, e com o Bruno, e com todos aqui, mas fundamentalmente com o Nacho, que é o curador. Não é? Existiu um diálogo enorme na possibilidade de ver as coisas, porque eu tenho tendência para as misturar e para as mostrar misturadas ainda, não é? Nessa amálgama e para mim foi uma surpresa e é um gosto ver que de repente é possível tirar isto e ver isto, é possível tirar isto e ver isto, e não ter mais nada à volta para existir um mergulho, saliente em mergulho, de poder ver este lugar, ver esta... E isso para mim é uma alegria, não ter... porque eu consigo ver o caos, porque eu trabalho nisso. Agora, depois para a visibilidade, sim, e aí há uma grande caminho feito com o Nacho, na escolha mesmo daquilo que pode ser visto, nas relações de proximidade. Tu falavas que existiam eixos nas peças, não é? Portanto, há sempre um eixo, um ponto, não é? Uhum. Explica isso um bocadinho melhor, porque falaste em termos que eu não... Os eixos muitas vezes aqui nem são centrais, ou eu não sei, na geometria, o eixo será nesta peça, existe um eixo central, mas todas as paralelas são eixos. Isto
são talvez mais referências para mim do que para quem são encontrar pontos que são suficientemente fortes que a peça pode continuar toda para a esquerda e ela não vai cair porque aquele ponto que eu lhe chamo eixo é suficientemente forte para conseguir aguentar o que aí vem ou o que aí está. Por exemplo, há uma imagem lá em cima desta peça de um amigo que ele me deu já no fim. Eu pedi-lhe uma fotografia ao Diogo e ele deu-me uma cabeça muito grande dele e ela foi para o lado direito e ela está a olhar para toda a colagem. De lado de cima, e ela tem esse lado. Às vezes basta uma cabeça para ser um eixo total em relação à peça, mas aí é um pouco distinto, aí é diferente, porque aí são lugares que aparecem que podem tomar conta de repente de tudo e que tu nem escolheste que elas tomassem, ou então tens que as, de certa maneira, que as colocar em simpatia com a colagem contígua, não é? Para ela poder entrar e de repente não tomar conta de tudo e ser só essa parte visível. O eixo é mais uma coisa construída, é mais uma coisa desenhada e investigada, estudada de certa maneira. No último livro que eu publiquei com o Nuno Moura, na Dor da Correria, na segunda parte do livro, existe uma relação com a linguagem, com a palavra, com a fala. Existe, por exemplo, param padam vid viad pater conglutinat degrada aderendo deo moxa daiva caxus jam sibyl. Param padam vid viad pater conglutinat degrada aderendo deo moxa daiva caxus jam sibyl. Eu não sei o que estou a dizer aqui, mas alguma coisa é dito. E eu sei que encontrei estas palavras também em textos, talvez num livro que se chama O Vedanta na Tradição Ocidental, que é um livro traduzido para espanhol da Ciruela, de uma editora espanhola, de um escritor indiano que viveu em Inglaterra, Coman Macaro. E é um livro que fala, portanto, falaste aqui agora na presença, apresentar a nascença, fenómeno em curso, nesta presença. É um livro que fala de tudo isto e relaciona muito também com o mestre Eckhart, com filosofias nossas do Ocidente e faz portanto, o Vedanta na tradição ocidental, faz esta... mas pronto, não vou por aí agora para poder falar da voz, digamos assim, desta caligrafia e de todos estes caracteres, de toda esta investigação da escrita e do dizer e como é que elas se misturam, como é que se informam, qual é a relação com as imagens que geram, com as imagens que são escolhidas muitas vezes posteriormente. E sim, existe em mim um ímpeto e uma vontade tremenda de escrever poesia e de a dizer, fundamentalmente também, com a mesma... E ao fazer isso, muita da linguagem, a linguagem que é dita nunca é uma linguagem visual ou uma linguagem meramente fonética, de som. Ela tem que estar integrada dentro do texto de uma forma que, se ali ela aparece só som, só como algo que é ouvido, como música, como um instrumento, como uma voz que é uma flauta, ou uma voz que é se ela aparece como um sopro que não tem um sentido no sentido que nós damos no sentido racional, é porque no texto ela terá o seu lugar. O que eu quero dizer com isto é que eu nunca me senti um poeta visual ou um poeta da palavra fonética só, do sentido do som. Portanto, existem como talvez nas colagens e nos desenhos, existem várias componentes, várias estações, vários lugares, e eles articulam-se e agregam-se e integram-se à sua escolha, digamos assim.
A vibração, claro, porque é a vibração, é procurar vibrações na palavra que desimpedem, que desfazem os nós, que libertam. No fundo é procurar isso. É a mesma coisa que estar agora aqui à procura do dizer. E qual é o dizer justo? Realmente, justamente o dizer. Né? Como, o dizer que adianta e não aquele que... E no dizer essas palavras é exatamente isso, claro, são pontos de vibração, onde de repente é preciso um grito também por vezes, ou é preciso um som muito baixo, ou uma canção de embalar, como esta canção que eu estou sempre a repetir, o Lili Rozak, Juju Omada Yo Bahor Zoftatu Rozak, que foi a Lale Kohamen que me ensinou, esta amiga que está aqui, minha companheira durante muitos anos, e ela ensinou-me esta canção de embalar e eu nunca mais me esqueci. É incrível porque eu cantei aos meus filhos. Eu comecei a criar por baixo, por sobre toda esta caligrafia existe um poema, o poema deste livro, que tem muitas versões, e ele depois foi apagado com esta caligrafia e no princípio eu desenhava o mesmo gesto por cima daquela letra, do A, do B ou do C, e então criei um códex até ao ponto de o tornar completamente num desenho livre e de ter esquecido mesmo esse diagrama, essa organização. Portanto, eu aqui, as linguagens que tenho, elas podem ter parecenças ou semelhanças com o sânscrito, com o árabe, com o japonês, com o tibetano, com o pali, podem ter com línguas. Pronto, eu fui a essas línguas pelos caracteres e por elas serem línguas do desenho, digamos assim, não é? E da relação desenho, imagem, som, que não são as nossas. E por não as conhecer, também por curiosidade. Muitas vezes, a preparar esta exposição, eu sentava-me, fechava os olhos, meditava, ou então levantava-me e começava a cantar, a dizer estes mantras, podem ser chamados mantras, o Lili Rozak, o Parampadam, outros que surgiam, e deixava, como aqui também há tanto espaço, deixava que a voz expandisse, e portanto eu trabalhei mesmo aqui muito nesta exposição com o corpo todo, digamos assim. Foi mesmo uma experiência e faço muito, mexo muitas vezes para largar. E sim, aqui mais do que nunca, todo esse conhecimento, digamos assim, de alguns anos de investigação, de olhar para dentro, não é? Como nós dizemos, mesmo de olhar e ver, pronto, são tantos os pensamentos, são tantas as imagens, mas existe um lugar que se eu não me identificar com esses pensamentos, existe um lugar que é espaçoso, que é completamente, que é esse lugar da firme determinação, não é? É uma firme determinação também que desaloja a violência, escoala ao contemplar, não é? Escoala ao contemplar o apego e a aversão, que são muitas vezes os lugares. Então, quando se está a trabalhar o apego a uma imagem, ou ao querer acabar, ao querer que o objeto fique um objeto, torná-lo um objeto, ou a aversão de alguma coisa, uma imagem que me faz muita impressão, ou que eu não quero utilizar porque tenho quase medo dela, isso existe com as imagens, ou de colocar umas a falar com as outras, quer dizer, tudo isso existe. Mas nessa meditação, digamos assim, e o meditar não é, no fundo não é uma prática, não é? Meditar não é a concentração, fechar os olhos. Meditar é outra coisa que acontece aí quando o silêncio se instala e realmente há uma visão, há uma visão de tudo e não uma parcialidade daquele pensamento ou daquele não. Eles vão passam e está-se realmente cada vez mais num outro lugar que esse nunca passará, nem sequer nasceu, nem sequer morreu. E está aqui à mesma, mas não tem as características da matéria, apenas. A matéria é apenas uma parte dele que passou, pronto, a outra, mas há o contacto com isso. O contacto com isso é a grande alegria, para mim é o grande entusiasmo, até que mais do que a realização do fazer,
do fazer, mesmo de qualquer realização a nível da matéria, é essa realização, é esse entusiasmo que de repente abre tudo e que é, nos retiros de silêncio, toma o seu lugar da paz, das saudações, no fundo é saudar essa calma fulgente, que é infindável e ilimitada pelo espaço. Saudações, isto é de alguém, isto é no fundo o Avaduta Gita, mas é mais é um outro poema. Quando alguém diz isto, firme determinação, saudações esta calma fulgente, alguém que está, saudações esta calma fulgente, que é infindável e ilimitada pelo espaço. Nesse lugar está tudo. Está tudo. Eu posso dizer num slalom, eu não sou isto, não sou aquilo, neti, ou posso afirmar, eu sou isto, pela afirmação, não é? Também podemos, isto de uma forma muito dual, portanto, nesse lugar da coisa está tudo à mesma, está o corpo físico humano que vai desaparecer, estão todas as memórias, também está. Porque, no fundo, tudo isso vem desta outra fonte, mais profunda, digamos assim, de onde vem a matéria, até, de onde vem uma rocha, não é? De repente aparecemos aqui. Portanto, isto está aí. O meu caminho, muitas vezes, para regressar aí, é através daquilo que eu aprendi e que mais me medita, não é? Escrevo o desenho oral ou o desenho da voz, do discernimento, ou escrevo o desenho oral e o que medita e o que esse desenho me medita. Vou entrando ao conjugar todo este agregado de tantas imagens, elas existem também. Às vezes parece que existe muito ruído quando existe uma multiplicidade muito grande. Pode existir um enorme silêncio também. Eu acho que esse despojamento que existe em nós, que é a nossa forma natural, esta forma natural que está tão velada, não é? Porque nós estamos cheios de conceitos, preconceitos, de conceitos que já não acontecem, outros que acontecem, do próprio pensamento a pensar-se, de alvos, não é? Às vezes somos um alvo, somos o próprio alvo que acerta. E não há nada como haver, não há nada como não saber, podemos ir por aí. A poesia dá. Alguém falava há pouco. Não, a poesia é muito real, a poesia dá ao real todo ele. A poesia não é ilusão, é realmente o contrário da ilusão. A poesia, o poema, ela é o contrário da ilusão, ela atravessa toda a matéria. Eis-me aqui, não sei da morte, terra cuja terra liberto, revelado vasto para além da matéria. Revelado vasto para além da... Tipo, todos estes movimentos que vão para além do corpo material, que vão para além de uma imagem, Sim, aí aqui há um lugar por onde só se pode apontar. A capacidade mental é o que evita, muitas vezes, o nosso acesso a este lugar. Porque a nossa capacidade mental foi tão é tão exacerbada na nossa cultura que ela toldou, as lâminas de mente toldaram o acesso a este corpo, que é através do corpo físico, não é? O grande veículo, ou diriam os tibetanos, este corpo físico, no fundo, ele ficou quase pendurado como um puppet na mente. E a mente, no fundo, é uma malha de pensamentos. Nós estamos cheios de pensamentos, estamos sempre a ser atravessados por uma série de outros e hoje em dia com os ecrãs e a imagem completamente identificados. Portanto, mas é muito simples a nossa deslocação para o lugar onde nada disso existe e tem esse poder. Não é? No fundo é um supremo não poder, o conseguir regressar.
regressar imediatamente, regressar instantaneamente, intuitivamente, são coisas mais da intuição. Na nossa cultura, se calhar a intuição é uma palavra muito forte, para mim porque ela através. Quando muitas vezes faço nos recitais este gesto para sair de lugares que se aprisionam e cristalizam, não é? E o lugar do corpo com tudo o que ele tem, que seja a cabeça, o tronco e membros do pensamento, o lugar do corpo é o lugar que nos foi dado a nós para termos acesso também a isso, não é? Ele é um veículo, sim, é o acesso mortal, exatamente, a qualquer coisa que é imortal, que é indivisível, não é? Quando saudações a esta calma fulgente que é infindável e ilimitada pelo espaço. Na dispensa divina eu sou indivisível, porém indivisível na matéria, permaneço intacto entre as divisões e liberto-me para vivificar os filhos, para além da ostentação da arrogância, para além da imposição da tirania. Eu sou o conhecimento imortal, imutável e ilimitado pelo espaço. Esta afirmação, que é uma afirmação muito forte, que é quase uma canção, o Avadhuta Gita é uma canção, isto é um Avadhuta Gita traduzido e transformado por mim. Alguém que afirma isto está constantemente a colocar-se nesse lugar, paredes meias com o invisível, o absoluto em pessoa, ou qualquer coisa que dê de repente essa passagem, para que não seja o só do corpo, o só do corpo, no fundo, a avassalar, a sofrer, a mandar. É muito mental, o nosso sofrimento é muito, na sua maioria é mental, o nosso sofrimento. Nós estamos a sofrer constantemente com coisas que nem sequer existem, que não estão aqui neste momento. E o que é que está aqui neste momento? Não está, mas estamos com a memória daquilo e com o trauma, estamos sentados no trauma muitas vezes e estamos a sofrer com coisas que não existem, não estão cá a maior parte do tempo e das vezes. Quem é que está a interpretar tudo isso? Porque a alquimia do corpo é feita por nós, não é? E muitas vezes, por isso é que num retiro de silêncio, tu estás 10 dias em silêncio, há qualquer coisa na conjugação das substâncias do corpo que começa a ser expansiva e realizada de uma forma que nós não estamos habituados, porque estamos a lidar com o falar, com o comer de uma outra forma. E quando estás ali, essa alquimia do corpo, todas essas substâncias começam a ser elas conjugadas o alquímico somos nós. E quando tu dizes isso, quem é que está a observar isso? Quem é que está a observar tanto a depressão como o entusiasmo enorme? Isso só quer dizer que existe ainda uma consciência mais profunda, existe um estado, digamos assim, uma percepção, porque nós temos acesso a percepções e sensações. É o que temos acesso, no fundo. O que pode ser observado, por exemplo, quando se está a meditar, são percepções e sensações do corpo. Não é? E depois observar o próprio observador, quem é que está, sem tornar isto num outro pensamento, numa filosofia ou até numa prática. Porque a prática é, no fundo, no princípio, uma ajuda. E é com esforço que ela é feita, no princípio. Mas há um momento em que esse esforço é completamente deitado por terra e é sem esforço. E aí não existe resistência nenhuma, há flexibilidade. Em vez de oferecermos resistência, oferecemos flexibilidade de uma forma natural, porque é o nosso estado natural. Existe também uma intimidade, que é uma intimidade lá está, eu quando estou a trabalhar com todas estas coisas, a parte material é mesmo muito escassa, mesmo sendo a que toma mais, isto é tudo material, não é? Papel, imenso papel, mas a intimidade com as imagens e com as suas relações e também o elas estarem paradas, também, o elas estarem, quer dizer, aparentemente paradas, elas terem lugares, a sua proximidade com outras, a maneira como foram manuseadas, os declives, as suas... E isso é o trabalho
criador, de quem cria, da criação, de criar, não é? Da criatura criadora, de estar a nutrir também, para que elas não venham ferir, num certo sentido, não é? Que elas não venham ferir, que seja, ou se ferir para curar, para sarar, para poder entender, sim, mas isso eu acho que é um mistério, porque é que é assim, não é? Porque estas imagens que não outras, mesmo no dizer. Sim, a sugestão, claro. O sugerir que pode ser por ali ou por ali, que pode existir isto, que existe isto, isto e isto, que existem todas estas possibilidades e não apenas uma, que existe, sim, toda a proliferar, aumentar, diminuir, esta coisa tão simples, não é? Do pequeno para o maior, o crescimento das coisas no mundo, não é? Este movimento, ou então o contrário, não é? Pronto, é uma coisa tão simples e tão básica do geómetra, do aumento e da diminuição. Mas isso, aqui está todo um arquétipo do mundo, o coral, que aparece tanto nestas imagens, não é a sua proliferação, a repetição e a sua diferença pelas várias malhas, a cor, todos esses arquétipos, não é, que nos levam também a uma memória muito profunda de outros lugares, de outras amibas e não é, da água, pois, as relações distantes que se aproximam e que são justas. Eu tenho andado com isto. Eu fui para um curso de meditação há talvez 15 anos atrás, de Vipassana, que são 10 dias de silêncio, e a partir daí eu já existia uma curiosidade, mas a partir desse curso foi tão incrível o que aconteceu ali, naquele primeiro. Eu já fiz muitos, mas naquele primeiro foi tão incrível o lugar que me levou a estar 10 dias em silêncio, primeiro a atravessar uma inquietação enorme, muita dor, mesmo do estar sentado, e depois ao longo dos dias o libertar-me e o chegar a lugares de uma paz absoluta e de uma relação com tudo que eu nunca tinha sentido na minha vida até aos meus 35 anos, em nenhuma situação. Já tinha me entusiasmado imenso, apaixonado, o amor, quer dizer, isso existia na minha vida desta forma como nós mas ir tão fundo na relação do meu corpo, tu falaste há pouco nesta relação do corpo humano com o estar, com o silêncio, com uma coisa que era muito mais profunda do que aquela que eu já tinha experimentado em qualquer situação, qualquer que fosse, em qualquer relação, e é indescritível. Pronto, eu posso estar aqui a tentar explicar, porque é realmente um momento onde o sofrimento desaparece, qualquer dor, desaparecem fica qualquer coisa que é perene. Às vezes fala-se nessas filosofias como filosofias perenes, e a relação com o absoluto, mas no sentido, não é? Muitas vezes fala-se no absoluto. O que é absoluto? O absoluto, quer dizer, à volta de tudo isto, deste planeta, existe o lugar onde este planeta está, e existe o espaço onde nós vivemos, e a fonte e o absoluto só quer dizer que existe esta imensidão completamente infindável pelo espaço ilimitado. E assim, foi aí que eu depois comecei a investigar cada vez mais essas culturas. Fui à Índia, fiz um retiro na Índia. Depois do segundo retiro que fiz aqui no Algarve, fui à Índia e o mergulho como é cada vez maior, e a aparição, a anunciação
a música reina. Mas o mergulho, como é cada vez maior, e é incrível, porque aquilo é silêncio, não é? Agora vem-me eu continuo nessa, a regressar a este lugar. Há pouco tempo ouvi qualquer coisa como, no fundo, o que está em cima é igual ao que está em baixo. O que está em cima é igual ao que está em baixo. Isto é uma regra da alquimia, não é? De qualquer coisa, seja a cannabis, ou seja uma alga, a spirulina, ou seja a carne, ou seja, não é? Ou seja o tabaco, ou seja um peixe do rio, ou seja tudo aquilo que nós consumimos, não é? E aí nós vamos chamar droga ou não droga, consoante os fatores, consoante a transformação efetuada sobre o nosso corpo e sobre a relação que estabelecemos com tudo à nossa volta, não é? E todas estas substâncias que existem no mundo, elas dão-nos, muitas delas dão-nos a epifania, não é que eu tenha experimentado todas, experimentei algumas, elas dão-nos epifanias, dão-nos momentos de insight, não é? De realização, de visão, que muitas vezes são criadas pela conjugação dessa substância com a substância que é o nosso corpo. Elas abrem esse lugar e depois voltam a fechar, muitas vezes. Portanto, esse lugar é visto, e esse lugar é um lugar que existe, ele é dado através da emoção ou sensação, e muitas vezes ele volta a fechar. Muitas vezes ele é ilusório ou não é ilusório. Aqui é muito difícil para mim também discernir, mas é uma coisa totalmente diferente regressar a estes lugares, e aí vou sempre à palavra regressar, ou ter a visão quando tu és a própria, és a fábrica disso, e quando não é alguma coisa exterior. Não quer dizer que muitas vezes através do vegetal, e muitas vezes tem que ser através do vegetal, e tem sido através do vegetal, de uma planta ou de um... Não é? Há muitas maneiras, e mesmo pensando que muitas vezes o álcool, por exemplo, que muitas vezes nós, esta coisa, estamos completamente absorvidos no pensamento e no sofrimento, e uma pessoa bebe um copo, ou alguém, não sei o quê, e de repente parece, já saíste do pensamento, já saíste, mas se calhar foste por baixo do pensamento, em vez de teres ido por cima dele. Mas o que está em cima é igual ao que está em baixo. Portanto, isto também não é que seja menos ou mais, mas todos os caminhos que nós atravessamos e tudo aquilo que vem ter connosco vai-nos informar e vai-nos dar a possibilidade de descobrir em cada um como é que nós somos, como é que cada um é. Esse descobrimento é completamente singular e de cada um. E cada um há de passar por onde tem que passar. Há quem nunca tenha comido carne na vida, e há quem se tenha tornado vegetariano, há quem, por exemplo, como é o meu filho, desde pequeno, que diz que não pode comer ovos, nós nunca lhe dissemos, mas ele tem isso, eu não como, pronto, que tem assim já uma propensão também para não comer os animais, todas estas coisas vão se desenvolvendo ao longo do tempo no corpo humano, não é? Nós não sabemos bem quais são os caminhos, mas no Advaita Vedanta, onde nós estamos a ver, é o culminar dos Vedas, é realmente também o fim da dualidade. Não é fazer o que está certo. Estás a ver? É fazer aquilo que te liberta cada vez mais e que acaba com o sofrimento, seja em nós, primeiro. Quando eu digo que quero acabar com o sofrimento, é acabar com o sofrimento em mim, porque eu sei que se o reduzir a um nível, ou se acabar mesmo com ele, não é? Que também quem está à minha volta vai agradecer. Porque o sofrimento leva à violência, o sofrimento, como nós sabemos, não é? Portanto, tudo aquilo não é fazer tudo certo, não é? Nem é, e a dualidade, ela existe no mundo, existe aqui, ela existe em tudo, mas existe aquilo que a rodeia a ela e que não é dual, não é certo, errado, bom ou mau, que é muito mais vasto, que tem muito mais cambiantes e matizes, que tem uma multiplicidade de outras, sejam relações, proximidades, amores, não é?
A relação de necessidade com as coisas é de cada um. Para alguém, talvez que se teve que defender ou que sempre sofreu a violência desde miúdo, a violência foi o caminho, foi fundamental. Essa pessoa teve que atravessar aquilo e eu tenho que aceitar, ou nós temos que aceitar, que há vidas, que há todas as vidas, que há todas. Não é? Agora, ao começarmos, ao termos a possibilidade também no mundo em que estamos já de observarmos em nós outra coisa que não é violência e observar lugares do corpo que se tornam realmente, que estão muito para lá do sofrimento ou da dor, porque quando dói um lugar do corpo, existem muitos outros que não doem. E se nos concentramos só naquele que dói, vamos multiplicar e aí vem o sofrimento e vem o pânico, e quando existem tantos outros lugares que não doem, quer dizer, existir a deslocação da nossa atenção, daí a atenção estar sempre a recomeçar, porque a distração, ela também está sempre cá, mas é o aceitar isso, é cair e levantar, a dualidade está cá, mas esta parte realmente eu acho que é o cerne. Agora, pronto, tu levaste isto, eu acho que é o cerne destas questões e também até do fazer ou não fazer, através da beleza, não é? Até através da beleza, de dar a beleza no seu sentido da beleza, ela abre também, ela tem um poder que não é, que é completamente distinto do poder de outra coisa qualquer, e tem tem essa aparição, não é? A aparição do Sol, a aparição da Lua, a aparição das órbitas, Agora é mesmo aqui, é começar aqui, é tentar investigar cada vez mais este lugar que tu falaste agora, ir mesmo ao cerne desta questão, como é que eu posso realmente, cada vez mais fundo, acabar com o sofrimento em mim, neste sentido, e que não é de todo, que é realmente o egoísmo, não é o nosso egoísmo, que depois, hoje em dia, o ego, o egoísmo, toda esta, onde é que isso se dilui, onde é que isso se desfaz, sendo isso parte integrante do crescimento, ou se quisermos falar assim, do desenvolvimento, mas onde é que isto é arraigado? Arraigado é essa força de libertação, de libertar. O que eu vou fazer, por exemplo, neste espaço, eu vou fazer um retiro de meditação de 7 dias de silêncio, em março. Vou estar 7 dias aqui em baixo a meditar, vou estar a dormir na ZDB, não falo durante os 7 dias, e venho meditar para as salas durante a hora da exposição. Portanto, vão-me encontrar aqui a meditar e em silêncio durante 7 dias. É algo que o Nacho aderiu logo quando eu lhe falei, olha, eu quero fazer um retiro aqui, é um retiro de silêncio, não é um retiro disto ou daquilo. Pronto, eu chamei-lhe silêncio, colosso silêncio, pelo seu tamanho e pela realmente a colagem, o descolar do silêncio. É um retiro de silêncio e quem quiser se sentar também e meditar pode-se sentar, mas é isso, no fundo é intensificar ainda mais isso, quando todo o resto já está no exterior, estas imagens e toda esta... e ver aonde é que isso leva. Quando inaugurei, foi um entusiasmo tão grande que está em mim que eu tenho tendência para perder o pé, exatamente, para cair, porque depois há um excesso de tudo que é chamado, de repente é convocado, parece que abriu uma série de portas e de caminhos e de repente tudo isso também não é só abrir, porque eles também vêm coisas do outro lado. Vêm coisas do outro lado, então eu tenho andado mesmo também eu sei isso, num limite, numa extremidade qualquer, assim numa corda, e aqui a única coisa que eu sei é tentar ser o mais honesto possível comigo e com tudo, e tentar meditar mesmo o pensamento estando a uma velocidade impensável, isso é bom,
entre o pensamento e uma velocidade impensável, onde deixa de ser pensado, é regressar, mesmo que seja através da palavra, como agora nesta entrevista, é tocar nestes lugares, regressar a eles, para eles me darem, no fundo, a possibilidade de transmutar também toda esta emoção e a possibilidade de ter feito isto, toda esta alegria de ter feito isto numa coisa que seja também, digamos assim, talvez mais real, no sentido liberto das coisas, no sentido de elas serem aquilo que são, de ser justo, de ser com tudo, e não ser uma coisa, olha, faz isto, mas depois frumba. Não. Também já há outro conhecimento das coisas, já há outra...